programa, hoje, se eu não me engano, estamos no número 70, hoje é o livro número 73, já fizemos 73 livros ao longo desses 3 anos e meio, né? Pouco mais de 3 anos e meio. Esse programa existe aqui no estado do Paraná, além de Curitiba, também existe em Londrina, também existe em Paranavaí e Toledo, numa base mensal. O programa aqui de Curitiba é o programa Mãe, como nós falamos, é o programa onde todos os livros começam a sua carreira. E o programa também existe desvinculado do SESI na cidade de São Paulo, também numa base mensal. Esse programa não é um programa de literatura, é um programa de cultura, porque não se está interessado aqui em questões de natureza formal da obra. Não é? Quer dizer, a obra, as questões aqui que interessam são todas de natureza de conteúdo. Nós achamos, a definição desse programa é que esse programa aumenta a cultura de quem o faz, pelo fato de que incorpora a consciência da pessoa, mais um pouco da cosmovisão, aumenta, faz um acréscimo, a cosmovisão da pessoa, aumenta a percepção da estrutura da realidade e da condição humana. Portanto, nós só temos interesse aqui na compreensão dos aspectos de conteúdo da obra, não estamos interessados em estudos literários, a não ser quando alguma característica formal da obra torna-se relevante para a compreensão do conteúdo, que acontece de vez em quando, não é? No caso de James Joyce, por exemplo. Mas, em princípio, interessamos-nos apenas pelo conteúdo. Esse programa, ele dispensa, embora ele insista em que seja feita, né, mas dispensa a leitura prévia do livro, não porque a gente acha que isso é uma boa metodologia, mas porque já sabemos que é impossível contar com isso. E é muito difícil as pessoas lerem todos esses livros aí, na nossa velocidade, que é razoavelmente alta, uma vez por quinzenas, né? Cada 15 dias estamos aqui. Logo, como há muitos outros competidores mais competentes do que eu, não é? Do que os nossos livros aqui, nós inventamos um jeito aqui de ter um curso que vocês podem acompanhar sem ter lido o livro, apenas como recurso do resumo que é feito aqui antes de cada livro. Então fazemos sempre um resumo, nós lemos esse resumo aqui em voz alta, né, presencialmente, e fazemos então esse investimento de tempo que tem compensado, na minha opinião, me parece que é o melhor jeito de fazer mesmo, é esse, não tem outro melhor, apesar de comer uma parte do nosso tempo, infelizmente é um preço. Esse programa é um programa que está interessado em aumentar a cultura das pessoas, porque e sobretudo ajudar as pessoas ajudar a aprender a ler melhor. Lemos muito mal, de modo geral, e eu queria então recuperar aqueles 3 conceitos do padre Sertiange. O padre Sertiange, cujo livro Conceito sobre a Vida Intelectual está sendo agora editado no Brasil, talvez saia esse semestre ainda pela Realizações. As últimas notícias que eu tenho são de que vai muito bem. Esse livro do Sertiange, então, ele, entre outras coisas, diz que há 3 tipos de leitura. O primeiro tipo de leitura, que é a leitura que não nos interessa aqui, é a leitura de entretenimento. A leitura de entretenimento é aquela leitura feita para passar o tempo. Essa leitura ainda sobrevive muito galhardamente, né? Há muitos leitores para entretenimento, e ela foi, no entanto, muito concorrida pela novela da televisão, porque a novela da televisão modernamente faz o papel que fazia antigamente o livro da senhora Grey, o livro do José de Alencar, o livro do Morris West, esses livros aí, esses escritores que eram todos escritores para entretenimento, escritores que contavam historietas, todas mais ou menos clichês, sem grande importância, e que servia para passar o tempo, servia para passar a monotonia da vida, né? Não tinha muito o que fazer. E a leitura de entretenimento, que não nos interessa aqui, é uma leitura superficial e epidérmica. Eu sempre digo que ela se parece com o patinador do Holiday on Ice, dançando sobre o gelo. A leitura de entretenimento é isso.
não é? E é uma leitura que não nos interessa aqui. Nós nunca estamos preocupados com ela, não, porque parece que para essa leitura não tem que ensinar ninguém. É uma leitura feita assim, mais ou menos em Z, não é? A pessoa depois não guarda, não sabe nem o que leu, não guarda nem o título, não sabe mais a história, passou aqui, porque não é uma maneira só de passar o tempo. Essas bibliotecas que você encontra nas casas das pessoas de mais tarde estão fechadas de livros de entretenimento. Aquela leitura que tinha antes de ter a novela, do rádio, né? Depois veio o rádio, depois veio a televisão. O segundo tipo de leitura, segundo os Sertianos, é a leitura para informação. A leitura para informação é uma leitura que sempre, historicamente, confundia-se com a leitura do jornal. Ou seja, o jornal para se informar sobre como vai ser o tempo na terça-feira que vem. Para saber qual foi a cotação da Bolsa na sexta-feira, para saber quanto está o dólar, coisas desse jeito. Essa leitura de informação está hoje muito centrada na internet. A leitura que você vê na internet é a leitura de informação. E ela também não precisa de muito auxílio, quer dizer, ela é uma coisa mais ou menos conhecível, né? Uma coisa mais ou menos dominada por todo mundo. Logo, o que aqui resta a considerar, e esse é o objeto um dos objetos do nosso programa, a série de Expedições pelo Mundo da Cultura, é aprender a ler para formação. E a leitura de formação é, então, o terceiro tipo de leitura, que é aquela leitura que pretende que você, ao tê-la feito, tenha modificado a sua visão de mundo. Você tenha se tornado capaz de compreender as coisas com mais amplitude do que você sabia antes. Tá? Essa leitura de informação é a única que é fundamental e essencial. E ela é muito diferente das outras duas, porque ela exige quase sempre uma leitura simbólica. É claro que nem todo livro é capaz de fornecer material para uma leitura de formação. É por essa razão que eu sempre digo que a maior parte dos livros que nos servem não valem grande coisa. Né? Então, a gente tem que, toda vez que eu entro numa biblioteca ou uma livraria e chego assim numa prateleira e só escolho um livro, fico tão aliviado, eu só tenho que ler esse aqui entre esses 300 aqui, porque se tivesse que ler todos os livros seria absolutamente impossível. Né? Portanto, a outra razão pela qual me parece que a leitura de formação é uma leitura, digamos assim, muito particular, nem todos os livros são capazes de servirem-se a ela, né? É que eu sempre digo que o hábito de leitura é uma espécie de engano, uma espécie de engano que as pessoas fazem, porque a leitura é alguma coisa que que induz a uma leitura indiscriminada de qualquer coisa, sobretudo numa certa idade, numa idade muito baixa. Isso pode ter consequências desastrosíssimas. Né? Quase sempre não são desastrosas, porque as pessoas veem aqueles livros todos que elas não entendem, e aí o fato de que lê muito e não entende há uma espécie de autocompensação, né? Uma espécie de antídoto natural para a leitura, o tal do hábito de leitura. Eu diria que, portanto, olhando agora para o modelo do Martin Adler, né? Há 3 problemas sempre ligados à leitura. Para você lidar com a leitura, tem que resolver 3 problemas. O primeiro é saber o que ler. E o que ler, às vezes, demora a vida inteira para descobrir. E quase sempre, se você troca a sua biblioteca inteira no meio do caminho, é sinal que você descobriu alguma coisa séria sobre isso. Todo mundo que, digamos assim, que tem vai melhorando a sua formação literária, ou quando digo literária, estou falando amplamente, né, lato sensu, vai descobrindo uma hora que ele leu livros muito errados e que vai jogando-os fora, vai se livrando deles. Né? E a segunda coisa é como, em que sequência ler. Porque além de saber o que ler, tem que saber em que sequência ler. Os livros têm uma sequência melhor. Tem sequências possíveis e entre elas alguma melhor. E por último, tem que saber como ler. Como ler na leitura de formação, aquela que nos interessa aqui, é um exercício equivalente a uma pesquisa geológica. Nós temos que fazer um pouquinho de buraco no livro, cavar um pouquinho no chão para saber onde é que está o veio com o minério que nós queremos obter.
Porque a leitura de entretenimento é a leitura que passará pela superfície das coisas. É uma leitura de formação, no entanto, precisa buscar um sentido oculto, um sentido implícito, um sentido profundo naquilo que está sendo feito lá. Isso nós fazemos aqui como efeito colateral, como um efeito secundário do nosso programa aqui, que é, além de nós olharmos para o conteúdo dos livros, nós vamos acostumando a olhar para os livros de um modo diferente. Então essa é a teoria, digamos assim, em linhas muito gerais, a teoria do nosso método de leitura aqui. Como vocês sabem, nós começamos com uma pequena biografia do autor, depois nós fazemos a leitura do resumo e por último vamos para uma conversa sobre o sentido da obra. Essa obra de hoje é uma obra interessantíssima, muito interessante mesmo, de um romancista e teatrólogo italiano chamado Luigi Pirandello. Luigi Pirandello é um homem do século XX, mais ou menos, nascido no século XIX, mas morreu em 36, portanto viveu aí os momentos mais trepidantes do século XX, quase, todos aqueles momentos que fizeram a preparação da Primeira Guerra Mundial e da Segunda, que ele não assistiu, morreu antes da guerra. Luigi Pirandello é um siciliano, o que implica com certa importância biográfica. A Sicília é uma região muito pobre da Itália, digamos, a Sicília equivaleria ao Nordeste brasileiro, para termos brasileiros. Tanto é que na Sicília existe também aqueles no sul, que os italianos chamam o sul da Itália, que chamam de mezzogiorno, mezzogiorno, como também, aliás, em francês também se fala assim, chama-se o sul da França de midi, meio-dia. O sul da França é midi e o sul da Itália é o mezzogiorno, meio-dia. E aí, nessa região, existem planos de fiscal, se quer botar uma empresa, o governo lá dá um terreno de presente, coisas desse jeito. Como é que essas áreas incentivadas aí? E o Pirandello nasceu lá numa família de classe média que tinha uma mina de enxofre. Vivia disso. Classe média, mais ou menos média mesmo, não era gente rica. E Pirandello estava vocacionado para ser sucessor do pai na mina de enxofre, um trabalho meio rudimentar, que ele não tinha vocação nenhuma para o empresarial, era um intelectual desde cedo. Acaba convencendo a família que era inútil insistir nisso, acaba indo para a universidade mesmo, estudar letras e filosofia. Vai para Roma, briga com o professor e acaba tendo que ir para a Alemanha com uma carta de apresentação na universidade, porque não queriam mais por lá. Ele vai para a Alemanha e isso influencia enormemente a história de Pirandello, porque ele pega aí uma boa formação alemã, fortíssima, faz a tradução das energias do Goethe para o italiano, por exemplo, e começa a escrever pequenos textos. A família tem lá um problema enorme, um pouco mais para frente, ele irá casar um casamento siciliano, que vocês não acreditariam que ainda existia no começo do século XIX, século XX, perdão. Ele casa com uma moça que ele nunca tinha visto na vida, e que devia ser escolhida pelas famílias, aquele esquema que tinha antigamente, que ainda existia na Sicília. Acho que não na Europa, ainda existia isso no começo do século XX, não estamos tão longe assim. Tem com ela 3 filhos. Esses 3 filhos não seguiram uma carreira literária, mas também não tem importância, mas aí nesse meio tempo a mina de enxofre da família é inundada por uma enchente e é inviabilizada para sempre, ou sei lá, 50 anos, sei lá quando. De modo que a família cai da miséria e fica muito mal, E ele então, o Pirandello, viverá a vida toda de pequenos trabalhos de natureza jornalística, dando aulas, foi professor no Instituto de Estética numa faculdade feminina durante muitos anos, e começa a escrever os romances. O romance mais famoso e mais importante de Pirandello, vocês deviam ler, é um romance muito interessante, chama-se Il fu Mattia Pascal, o defunto, o finado Matias Pascoal.
O romance Fu Matia Pascal tem a mesma temática da obra que nós vamos ler hoje. No fundo é a mesma temática. No fundo, o Pirandello só tinha uma única temática, que era a questão da identidade humana. Afinal de contas, quem somos nós? Essa é a pergunta que ele se faz do começo ao fim da obra. Não é? Claro, ele escreveu muitos trabalhos pequenos, crônicas, trechos, pequenos dramas, de modo que ele tem muito material, quase nada traduzido no Brasil. Acho que no Brasil tem uma meia dúzia de livros, os mais importantes, que é Henrique IV, que é a história de um sujeito que acha que é Henrique IV, e um belo dia descobre que não é, mas também não quer dizer que não é, porque estava bom do jeito que ele era louco, antes era confortável, e assim por diante. Quem você é? Afinal, você é Henrique IV, você não é Henrique IV. E entre as peças de Pirandello, parece que Pirandello foi o maior dramaturgo do que romancista, maior dramaturgo do que romancista. A mais importante de todas é essa peça que nós veremos hoje, 6 personagens em busca de um autor. Pirandello teve momentos muito difíceis no final da vida, porque ele viveu aquela fase do fascismo italiano, e como ele precisava de um teatro, acabou se aproximando demais de Mussolini e os fascistas, embora nunca, por favor, imagine que o fascismo italiano possa ter sido qualquer coisa perto do nazismo. Não é como a gente costuma lidar com essas duas palavras, não é nazi e fascismo. É preciso ter um enorme cuidado de você não dar a mesma dimensão, são coisas de dimensões muito diferentes. O fascismo era, sobretudo, um movimento nacionalista esculhambadíssimo, como, aliás, se imagina que fosse possível ser feito na Itália. Né? Eu imagino que é um movimento nacionalista na Itália. E era uma coisa caudilesca por causa do Mussolini, mas era, sobretudo, é fácil de entender. Escute uma ópera alemã e depois escute uma ópera italiana. Você saberá a diferença que há entre uma coisa e a outra. Uma ópera italiana é muito exagerada, muito caricata. Eu sempre tenho a impressão que eu estou ouvindo uma convenção de cozinheiros trocando receitas de calzone. Alguma coisa parecida com isso. E eu, no entanto, por causa do fracasso, do fato de que o fascismo acabou sendo destruído de modo violento, incluindo aí a morte, com o próprio assassinato do Mussolini, o Pirandello acabou ficando marcado como um simpatizante do fascismo. Acho que não há importância nenhuma na obra desse fato. Ele, aliás, havia rasgado a sua carteirinha de sócio do partido nazista antes da sua morte, antes da queda do fascismo, que aconteceu bem depois. Pirandello, portanto, é um sujeito que passou uma vida tentando sair da província, da Sicília, passar para a Itália e da Itália para a Europa. Conseguiu. É um sujeito que acabou escrevendo uma obra de sentido universal, que é o que interessa e é a razão pela qual ele foi escolhido para ser um dos autores aqui, entre os 100 livros da nossa seleção que está sendo contemplada no programa Expedições pelo Mundo da Cultura. Eu tenho uma dúvida se o ano que vem a gente não põe ainda o livro do Matia Pascal na série. Então isso tem que estudar. Até outubro eu ainda fico esquentando essas opções. Em outubro, quando será divulgada a lista dos livros do ano que vem, os 22 livros do ano que vem, talvez entre eles esteja o fanado Matia Pascal, que é um romance muito interessante, muito bem escrito. Bom, sobre o Luigi Pirandello, no documento que vocês receberam aí, tem um pequeno erro. A estreia da peça não é 1920, é 21. A estreia da peça 6 personagens à busca de um autor, 1921, por favor, conservem, tá? A gente vê. Alguém tem alguma curiosidade biográfica aí? Eu não sei, mais que isso não, viu? Tá? Eu não tenho grandes esperanças também. Alguma coisa que vocês queiram perguntar?
CPF e o número da Embora isso eu já não sei mesmo. Eu não sei a minha, embaixo eu não sabia responder lá. Bom, a gente vai começar a leitura. Eu gostaria de ler a introdução agora, então. Luigi Pirandello. Luigi Pirandello é o maior renovador do teatro italiano, o maior dramaturgo italiano de todos os tempos. Se compara assim com Daniel Fo. Dario Fo, por exemplo. O que é o Dario Fo? É um bufão, é um sujeito que vive para fazer brincadeiras. É um sujeito, é uma espécie de Voltaire. O Dario Fo é um Voltaire, né? Não é? Muito bem. Luigi Pirandello é o maior renovador do teatro italiano e uma das maiores influências sobre o teatro moderno. Aqui em Rio de Janeiro, precursor do teatro do absurdo de Becker e Ionesco. Nós vamos ter esse ano aí uma peça do Ionesco aqui, que é o Rinoceronte. Já tivemos uma de Becker, que foi Esperando Godot. Originário da Sicília, região de fraca herança cultural, cresceu sob o ressurgimento, o movimento de unificação da Itália. A Itália, até metade do segundo, meados da segunda metade do século passado, não era um país como nós entendemos hoje. Era uma espécie de recorte, de retalho de pequenas repúblicas, alguns ducados, tinha tudo quanto é tipo de coisa. Não é? Isso era a Itália naquela época. E o ressurgimento foi uma luta nacionalista que foi feita lá, com a contribuição, por exemplo, do Garibaldi. Esse Garibaldi que entrou aqui em Santa Catarina, aqui nessas revoluções que houve aqui. E esse Garibaldi, que era italiano, né, que veio de lá e voltou para lá, veio aqui fazer treinamento. Né? Isso foi o que o Garibaldi fez aqui. E arrumar a mulher, né? Arrumar casar aqui, casou com a Anitta Garibaldi, que é catarinense. E o Garibaldi e os italianos finalmente fizeram esse ressurgimento, que é a unificação da Itália, que acabou gerando uma enorme quantidade de problemas como decorrência, porque havia uma estruturação muito antiga de independência regional na Itália. Até hoje tem um amigo, Marcello Ramella, que vocês acho que devem conhecer, já esteve aqui no Diálogo de Vida Comédia, fez aqui a leitura até para nós. Né? O Marcello Ramella fala assim: não, eu sou normal. Então os romanos não acham que são italianos até hoje, né? Acham que são romanos, não são italianos. Tem até isso. Né? Mais forte do que na Alemanha, que tem o problema da religião. Não é? A Bavária é cristã, é católica. E na Alemanha, porque a Bavária também tem a ideia da dissidência, também bem forte. Mas na Itália é muito forte isso ainda, por mais que pareça estranho. E o ressurgimento gerou mais problemas do que imaginavam, e a família, tanto a família do pai quanto a da mãe de Pirandello, haviam estado envolvidos com todos os corpo e alma nesse negócio, e depois eles se sentem, digamos, meio que decepcionados. A vida de Pirandello, então, é uma vida sob essa decepção, digamos assim, do ressurgimento que não correspondeu às expectativas. Outro Maraigapô diz que Pirandello tem 3 fases: a siciliana, a italiana e a europeia, transcendendo sua origem provinciana e atingindo a universalidade. Correspondentemente, o eixo da obra madura de Pirandello é o problema da identidade humana, de que é o maior intérprete dramático. Ninguém interpreta tão bem, em termos de teatro, o problema da identidade humana como Pirandello. Apresentada pela primeira vez em 1921, tá? Então aqui temos que corrigir novamente, também está errado ali. No Teatro Vale de Roma, 6 personagens na procura de um autor, foi recebida com hostilidade aos gritos de manicômio, em italiano, asilo, quer dizer, mandando o diretor, o autor, para o hospício. A apresentação subsequente em Milão foi bem recebida, e a peça aos poucos evoluiu para a situação plena até virar um clássico. Essa peça é um dos clássicos do teatro. Qualquer seleção que se faça das 20 peças mais influentes na história do teatro constará com ela, terá que contar essa também. Não dá para escapar disso. Talvez um grupo de 10 nem sempre possa estar, mas um grupo de 20 garantidamente. Por causa dos gregos, né? Os gregos têm aí uma presença tão forte que é difícil fazer uma lista de 10 que não tenha 8 gregos, né?
9 ou 10. Acho que uma lista de 10 vai ter 6 gregos e 4 Shakespeare. Ou 7 gregos e 3 Shakespeare, alguma coisa. Bom, mas isso não vem ao caso, né? Sem atos nem cenas, a peça transcorre num só golpe, salvo por 2 momentos, quando o diretor é personagem principal, retiram-se para combinar o roteiro e os autores deixam um palco, e quando o maquinista distraído faz o pano descer. A ação passa-se de dia, no palco do teatro, o ambiente dá a impressão de ser de um espetáculo não preparado, como se o local estivesse sob ensaios. Para manter fidelidade ao texto original, os atores e personagens são sempre grafados com letra maiúscula. A palavra personagem tem um problema técnico, que é o seguinte: em português, toda palavra terminada com agem é obrigatoriamente feminina. Toda. Portanto, personagem em português é sempre obrigatoriamente feminina, mesmo que o autor que a incorpora seja homem. Não tem a menor importância. Portanto, o Paulo Aldran fez a personagem de Galileu Galilei. Essa é a regra, digamos, rígida, napoleônica, do Napoleão Mendes de Almeida, que é uma referência gramatical que a gente usa aqui. Pagem. Você falou G, então... Mas com G, né? Tá? É isso, né? Então, você tem uma regra que é assim, em português. Mas em francês e italiano, toda palavra que termina com age em francês, por exemplo, é masculina, com meia dúzia de exceções, como la plage é feminino, em francês. As outras todas são masculinas. Portanto, em francês fala le personnage. E em italiano, toda palavra que acaba com agio, como il personaggio, também é masculina. Então, em italiano e francês, a palavra personagem é masculina, mas em português é feminina. Bom, o que nós fizemos aqui? Por influência cultural dessas duas línguas, que são muito fortes culturalmente aqui, o que nós fizemos? Inventamos esse tal do personagem. Aí você tem o tempo todo esse erro acontecendo, as pessoas falam o personagem quando é masculino e a personagem quando é feminino, o que não condiz com a regra. A regra é feminino para todo mundo. Não é? O personagem não é um substantivo que tenha duas formas, só tem uma. A personagem é comum de dois. Funciona tanto para o masculino quanto para o feminino. Bom, o que faz aqui o tradutor? O tradutor mantém a maior parte do tempo a personagem, mas de vez em quando ele dá uma derrapada na curva e bota o personagem. De modo que está confuso aqui nos textos. Quando o texto não é do tradutor, mas é da autoria do resumidor, então aí é sempre a personagem. Mas quando está na citação, então aí às vezes tem um pouco de confusão nisso, vocês entendam que é apenas a transcrição. Como regra geral, de modo nenhum escrevam jamais o personagem, porque não há em português nenhum personagem, só tem personagens, umas personagens. Tá certo, pessoal? Então, há um pouquinho de confusão, não tem importância. Não é? Essa pessoa que está aí é o Luigi Pirandello. Né? A fotografia já com uma certa idade, mais próximo de 36 do que de 37, né? Mas, provavelmente, né? Não é isso? Tinha mais passado que futuro nessa fotografia, diz aqui o Anatoly com um certo Schadenfreude. Schadenfreude em alemão é quando você se diverte com a desgraça alheia. Freude, alegria. Schade é tristeza, né? Então alegria com a tristeza alheia. Schadenfreude. Vamos lá então? Tá? Filha, por favor, a Clarinha é a nossa leitora oficial, como sempre. O assistente de direção entra apressado no palco e encontra o maquinista pregando sarrafos. O maquinista é o sujeito que opera os mecanismos, como as coisas que levantam e abaixam no palco. É o sujeito que lida com as partes do palco que são de natureza estacionária, por exemplo, ele que move os móveis, enfim, que tira os cenários. Isso é maquinista em teatro. Aqui no Brasil é chamado chefe do movimento. Aqui no Brasil chama-se chefe do movimento, tradução brasileira melhor, ou então carpinteiro-chefe.
Tem esses dois nomes em português. Carpinteiro-chefe é o chefe do movimento. O maquinista é uma expressão, digamos assim, mais europeia, porque fala-se mais em chefe do movimento. Ei, você aí, o que está fazendo? Martelando. Desculpe, eu esqueci de fazer mais um comentário introdutório. A peça é uma peça que não tem história, que acontece como se fosse uma peça dentro da peça. O nome disso é metateatro. Metateatro é uma invenção moderna, é uma técnica de teatro, em que você faz um teatro, como também tem meta-cinema. Tem um filme do cinema francês chamado o Truffaut, né? Chama-se A Noite Americana, isso mesmo. Em que tem isso, né? A peça, o filme é sobre a filmagem de um filme. Um filme é sobre um filme. Então aqui tem um metateatro, que é a mesma coisa. É uma peça de teatro sobre o teatro. Não é? Portanto, a primeira impressão que se tem ao ler esse livro é que você está aqui analisando um debate sobre o próprio sentido do teatro. Ora, isso também tem, não é? Também tem, não é? Mas não sei se a gente deve parar por aí, deve ter alguma coisa além disso, seguramente. E aqui, essa, portanto, é uma peça de metateatro, que é uma invenção do século XX, uma invenção moderna. Ei, você aí, o que está fazendo? Martelando. A essa hora, olha o relógio, já são 10h30. Da manhã, tá? Daqui a pouco chega o diretor para o ensaio. Mas eu também preciso de tempo para trabalhar. Você vai ter, mas não agora. Quando? Quando não for mais hora do ensaio. Vamos, leve embora tudo isso e deixe-me arrumar a cena para o segundo ato e a cada qual seu papel. Trata-se de Il Gioco delle Parti, uma peça do Banco Pirandello. O metateatro tem o direito de citar a si próprio, né? Sendo o autor da peça que está dentro da peça. Mas há duas peças, essa aí, Il Gioco delle Parti, não interessa, na verdade, é só para começar a conversa, ela não existe. A peça que interessa mesmo é a segunda, que irá acontecer em seguida, logo que houver a entrada de outras personagens. Entram diversos atores e conversam em grupos à espera do diretor. Um ator toca um trecho ao piano. Atores e atrizes mais jovens começam a dançar. Entra o diretor, de chapéu coco na cabeça, bengala e um chaletão na boca, e recebe um conjunto de documentos do secretário, entre eles o correspondente. A peça é de 1920, lembrar isso, né? 1920. 21, perdão. Né? 1921. Né? 21 é a peça, portanto a época também é por aí. Tá? Logo as pessoas têm essa maneira de se vestir na saia. O diretor manda iluminar o palco. Bate palmas para iniciar o ensaio. Nesse momento, chega atrasada a primeira atriz, vestida com um chapelão petulante na cabeça e um cãozinho no braço. O diretor, aborrecido com o atraso, comenta. Ainda aproxima o cãozinho, como se fôssemos poucos os quadrúpedes aqui. Bate de novo as mãos e dirige seu ponto. Ponto antigamente isso não tem mais, né? Mas acho que não tem mais. Mas era um sujeito que ficava, quando você olha assim o palco, havia uma espécie um buraco no palco que você não via, porque havia uma proteção que impede, e dentro tem um buraco onde cabia uma pessoa que ficava mais ou menos com o peito na altura do palco, sem ser vista pelo público, porque o público não a vê, porque há uma espécie de coifa, né? Uma coifa assim, que impede que da plateia se veja essa pessoa. Essa coifa resolve dois problemas. Primeiro, esconde aquela pessoa, e segundo, faz um efeito de acústica, de modo que aquela pessoa, naquele lugar, falando em voz normal, é ouvida pelo palco sem que ninguém escute na plateia. E essa pessoa, então, ela lê toda a peça antes que os autores falarem. Eu estava o autor falando, mas o autor está só repetindo o que ele acabou de ouvir, porque os atores nem sempre conseguiam decorar toda a peça. Por isso tem aqui o Mauro Zanata, que de vez em quando vem aqui no nosso curso, que é um dramaturgo aqui e ator de Curitiba extraordinário aqui de Curitiba, que apresenta um texto do Camus, que é A Queda, em que ele faz um monólogo de 1h20 de memória, tanto o texto todo, contando toda a história, que é uma coisa inacreditável, né?
incrível para quem não está acostumado a fazer isso, né? E nesse negócio do ponto não tem mais hoje em dia, ela tem ponto eletrônico. Hoje tem quem precise que se sopre o texto por um pequeno aparelho na orelha, assim, tem ponto eletrônico no teatro. Mas ponto físico mesmo eu acho que já desapareceu, não tem mais. Naquela época tinha, isso não tem mais. Eu sempre lia a obra inteira, todo o teatro era lido e depois era repetido pelos atores. Tá? Você pode. Vamos. O segundo ato é cada qual seu papel, sentando-se na poltrona. Atenção, senhores. Quem está em cena? Começa o ensaio da peça. O ponto lê o texto, os atores tomam posição e o assistente toma providência. As pessoas são sempre denominadas aqui ponto, assistente, diretor, personagem, pai, mãe. Não tem nomes. Um ou outro terá nome. Vamos aparecer mais tarde. É apenas citado passando, na verdade não é importante. Então aqui não se personaliza as pessoas, nem atores, é a primeira atriz, o primeiro ator, e nem personagens. Começa uma polêmica sobre um gesto, colocar um chapéu de cozinheiro, que um dos atores acha ridículo. Desculpe, mas é ridículo. Ridículo. E que quer o senhor que eu faça, se não nos vem mais da França uma boa comédia, e se estamos seduzidos a pôr em cena peças de Pirandello, que só os iniciados entendem, feitas de propósito, de tal modo que não satisfaz nem aos atores, nem aos críticos, nem ao público? Os atores riem. Então o diretor, levantando-se, vem para junto do primeiro ator e grita: o gorro de cozinheiro, sim senhor, e bata os ovos. E pensa que batendo ovos não tem nada que fazer? Pois sim, vai esperando. Tem que representar a casca dos ovos que bate. Os atores tornam a rir e começam a fazer comentários entre si, ironicamente. Silêncio, e prestem atenção quando explico. Voltando-se de novo para o primeiro ator. Sim senhor, a casca. Ou, em outras palavras, a forma vazia da razão, sem o recheio do instinto, que é cego. O senhor é a razão, e sua mulher o instinto. Num jogo de papéis pré-estabelecido, no qual o senhor, que representa o seu papel, é voluntariamente o fantoche de si mesmo. Compreendeu? Não. Nem eu tampouco. Vamos adiante, que no fim tudo dará certo. Não se esqueça de ficar sempre de 3/4, porque se além do diálogo já ser confuso, o senhor não se fizer ouvir pelo público, então irá tudo por água abaixo, batendo de novo as mãos. Atenção, recomecemos. Eu não sei exatamente o que significa ficar em 3/4, mas tudo indica pelo sentido aparente da expressão é que está falando da posição do ator no palco, que ele fique mais para perto da plateia para poder ser ouvido com mais facilidade. Cara, deve ser isso. Seja como for, também não irá fazer nenhuma diferença na prática. Então temos aí um diretor que está ensaiando uma peça no Pirandello. E esse diretor, então, está começando a conversar com os atores, porque isso aqui é de tarde, né? Certamente à noite é a apresentação, né? À noite tem a apresentação normal, e o palco está sendo ali preparado, né? Durante a tarde. Ok? Alguém não entendeu alguma coisa até agora? Está claro? Está clara a história? Não tem muita história, vocês verão depois que não tem muita história. Enquanto os preparativos continuam, é anunciada a chegada de 6 personagens. Essa nota aí, número 2, desapareceu misteriosamente. O computador não está vendo que sumiu. Não está em lugar nenhum. E o que essa nota dizia, né, essa nota 2 aí, dizia o seguinte, que o Pirandello, nas suas instruções para a encenação, diz que essas personagens não podem ter um ar fantasmagórico, como se fossem fantasmas. Tem que ter um ar natural, normal, como pessoas reais e carnais, concretas. Porque o que está acontecendo aqui, que entram nessa história, 6 personagens. Nós tínhamos antes 6, não tínhamos mais, né? Não sabemos quantos são, mas tínhamos atores. Atores são pessoas reais e carne e osso, não é? O que é uma personagem? Uma personagem é aquilo que o autor incorpora. Por exemplo, incorpora o Cid, incorpora a Madame Bovary, incorpora o Don Quixote, incorpora o Godot. O Godot não, né? Mas enfim, o Estragon, por exemplo, não é? Né? O Vladimir. Então, o que é uma personagem? Personagem é aquilo que o ator incorpora. E o que acontece aqui, então, é uma esquisitice muito grande. O que aconteceu aqui agora é uma coisa muito estranha, porque aparecem
personagens vivas, de carne e osso, que aparecem e se apresentam, então querem conversar com o diretor. E são essas personagens que entram no palco, né, que entram dentro do ambiente, que o diretor, que o autor da peça, que é o pirandeiro, não quer que pareçam fantasmagóricas, que sejam, pareçam criaturas que não sejam vivas. Não quer que aconteça isso. É isso que estava na nota número 2, desaparecida aqui misteriosamente. Curioso, né? A nota 2 também, né? Ela está mais para personagem que fantasma. Pois é, a nota 2 é que é fantasmagórica, né? Isso é verdade. Cada uma traz no rosto a expressão de seu sentimento fundamental. Para o pai, o remorso. Para a enteada, a vingança. Para o filho, o desdém. Para a mãe, a dor, com lágrimas fixas de cera, na lividez das olheiras e ao longo da face, conforme se vêem nas igrejas as imagens esculpidas e pintadas da Madre Dolorosa. Madre Dolorosa é Nossa Senhora, né? O autor descreve a aparência dessas personagens. Então, reparem que o que apareceram 6 personagens. Essas 6 personagens serão de agora em diante denominadas pai, mãe, enteada, filho, rapazinho e menina. São os 6 nomes das personagens. Tá? Não temos os nomes reais, apesar de que lá no fundo, lá de vez em quando aparece um nome ou outro, sem importância nenhuma. E essas 6 personagens têm uma característica central, cada uma delas, que é essa que ele acabou de nos descrever. Agora o autor fará um pouco mais de esclarecimento de como é que são essas 6 personagens que apareceram misteriosamente durante o ensaio da peça do Pirandeiro. O pai andara pelos 50 anos. Entradas fundas, mas não calmo. Cabelo ruivo, bigodinho espesso, quase encaracolado ao redor da boca ainda fresca, frequentemente aberta num sorriso incerto e vão. Pálido, principalmente na fronte ampla. Olhos azuis, ovais, lucidíssimos e agudos. Veste calça clara e paletó escuro. Ora será melífluo, ora será áspero e duro. Essas são instruções que o autor dá para você fazer o casting, né? Para você escolher quem será o ator que fará aquele papel. Né? É isso. E nos dá uma ideia da aparência que o autor julga que tenha o pai. A mãe parece apavorada e esmagada por um peso intolerável de vergonha e ajuntamento. Zelada por espesso crepe de viúva, está humildemente vestida de negro, e quando levantar o véu, mostrará um rosto não dolente, mas como se fosse de cera, sempre de olhos baixos. A enteada, de 18 anos, é petulante, quase imprudente. Belíssima, veste também de luto, mas com elegância vistosa. Mostra desprezo pelo ar tímido, aflito e enleado do irmãozinho, o rapazinho esquálido, de 14 anos, vestido também de negro, e uma ternura vivaz pela irmãzinha, a menina, de 4 anos, vestida de branco, com uma faixa de seda negra na cintura. Então todos eles de luto, né? Todos estão de luto, né? Reparado, né? Os chegantes estão todos de luto. O filho, de 22 anos, alto, quase inteiriçado no contínuo desprezo pelo pai e numa carrancuda indiferença pela mãe, veste um sobretudo leve, violeta, um longo cachecol verde em torno do pescoço. Bom, exatamente por que essas pessoas estão assim, se vestem desse jeito, nós saberemos daqui a pouco, né? Não é isso? O que nós sabemos ainda, agora, por enquanto, é que, de repente, no meio do ensaio, não é? São 6, o pai, a mãe, a enteada, o filho, a menina e o rapazinho. 6. Tá? É que tem 2 que estão no mesmo parágrafo aí. Tem 3 que estão juntados no mesmo parágrafo. Por isso que parece que tem 4. E essa turma chegou, né, no teatro, dizendo deles mesmos serem personagens. Coisa absolutamente singular, né? Coisa muito estranha. Não é isso? Vocês já viram o Dom Quixote verdadeiro? Vocês já viram talvez um ator fingindo que é Dom Quixote. Não é? Vocês já viram alguma vez na vida de vocês o Zeca, aquele lá da Suma lá, o Zé Grilo, em pessoa? Não, vocês viram atores que faziam o papel de Zé Grilo. E assim por diante. Mas o Zé Grilo em pessoa nunca apareceu, a não ser aqui agora. E que aparecem as personagens verdadeiras aqui, todas lá no teatro. Vamos ver então o que significa isso. O porteiro interrompe o ensaio para introduzir os recém-chegados, que insistiam em ser apresentados ao diretor. Com licença, senhor diretor. Abriu de maus modos.
Que é ainda? Tito. Estão aqui umas pessoas perguntando pelo senhor. O diretor e os atores voltaram-se surpresos a olhar para a sala. Mas estou ensaiando, e você bem sabe que quando ensaia não deve estar ninguém, olhando para o fundo da plateia. Quem são os senhores? O que desejam? Adiantando-se até uma das escadinhas, seguido pelos outros. Estamos aqui à procura de um autor. De um autor? Que autor? Qualquer um, senhor. Mas aqui não há nenhum autor, não estamos ensaiando nenhuma peça nova. Tanto melhor então, meu senhor. Poderemos ser nós sua nova peça. Os visitantes insistem que trazem um drama doloroso que podem fazer ao diretor fortuna. O diretor não está interessado. Faça-me o favor de ir embora, não temos tempo a perder com loucos. Ao ser chamado de louco, o pai reage. Senhor, sabe muito bem que a vida é cheia de infinitos absurdos. Os pais, descaradamente, nem ao menos têm necessidade de parecer verossímeis. Sabe por quê, senhor? Porque esses absurdos são verdadeiros. Mas que diabos está o senhor dizendo? Digo que, ao pensarmos nesses absurdos verdadeiros, que nem mesmo verossímeis nos parecem, vemos que a loucura consiste justamente no oposto, em criar verossimilhanças que pareçam verdadeiras. E essa loucura, permite-me que observe, é a única razão de ser da profissão dos senhores. Os autores agitam-se, indignados. Ah, é? Acha então que a nossa é uma profissão de loucos? Fazer o que pareça verdadeiro que não é, sem necessidade, só por prazer. O ofício dos senhores não consiste em dar vida na cena a personagens imaginárias? Pois eu lhe peço o favor de acreditar, meu caro senhor, que a profissão de ator é uma notabilíssima profissão. E se hoje em dia os senhores teatrólogos modernos só nos dão peças cretinas para representar e fantoches em vez de homens, sabe que nos gloriamos em ter dado vida aqui, sobre estas tábuas, a obras imortais. Os atores satisfeitos aprovam e aplaudem o diretor. É isso mesmo, exatamente. Dar vida a seres vivos, mais vivos que aqueles que respiram e vestem roupas. Menos reais, talvez, porém mais verdadeiros. Somos da mesma opinião. Pronto, aqui tem um momento importantíssimo, né? Tá. Entendeu? Então, as personagens que entraram no cena e que alegam para si esse status de personagem, eles parecem pessoas normais, mas dizem que são personagens. Essas personagens estão dizendo o seguinte, que loucura é aquilo que se faz no teatro. Porque o teatro é que faz de conta que você é quem você não é. Né? O teatro é uma espécie de exercício de falsidade, sob esse ponto de vista, porque aquele sujeito que está ali fazendo o papel de Hamlet, ele na verdade chama-se Geraldo de Almeida, entendeu? Mora ali na esquina, entendeu? Não tem absolutamente nada a ver com Hamlet, ele nunca esteve na Inglaterra, não tem nem a menor ideia de onde fica. No entanto, ele é Hamlet, durante 3 horas toda noite no teatro. E ele faz de conta que não é quem ele é. Na verdade, é uma espécie de farsante. Né? O teatro é uma espécie, o ator é uma espécie de farsante. Não é? Tecnicamente falando, não no sentido moral da palavra, mas tecnicamente falando, um ator é uma espécie de farsante. Aliás, não sei se você sabe que alguém aqui é ator, mas deve ser um problema enorme, pessoal, você lidar com essa multiplicidade de vivências, porque imagine você é uma hora Hamlet, depois passa a ser o Nero, depois deixa de ser o Nero e passa a ser o Padre Abondio dos noivos, depois não é mais o Padre Abondio, agora você é o José Bencheta, e aí assim por diante. Né? Essa capacidade de transformar-se em muitas pessoas ao mesmo tempo é uma capacidade meio esquizofrenizante, se eu pensar bem, né? Deve ser uma coisa difícil de lidar com isso, você não tem uma espécie de vocação para uma coisa assim. Será que você continua sabendo quem você é depois do certo tempo? Será que você não tem dúvida sobre a sua verdadeira identidade? Não é? Pois é isso que a personagem está dizendo para ele. Falou assim, olha, vocês é que são loucos, porque você está dizendo que nós somos loucos, nós personagens somos loucos? Não, nós não somos loucas. Nós personagens somos normais. Nós temos uma vida só, somos um jeito só, o resto da história. Por exemplo, daqui a 2000 anos, o que será a personagem Hamlet? Será outra coisa ou continuar sendo Hamlet? Continuar sendo Hamlet. Enquanto esse ator mudou de personagem durante 3, 4, 5 vezes por ano, né? Não é isso?
Não é isso? O Hamlet continua sendo o próprio Hamlet, não mudou nenhuma vez. O Hamlet não mudou para o Otelo, porque o Hamlet é o Hamlet. Portanto, sob esse ponto de vista, se for pensar bem, as personagens são como se fossem imortais, como se fossem eternas, enquanto que os atores não. Os atores são volúveis, enfim, mudam o tempo todo, estão o tempo todo mudando de personagem. Repararam nisso? Que a personagem é eterna e o ator é para sempre? O ator é volúvel, é mutável? Não parece isso uma coisa interessante que a gente nunca se pergunta? Pois é, isso que o pai está dizendo, essa personagem chamada pai, que só nos diz pai, né? Não sabemos o nome dela, não é? E sabemos aí então que esse homem, né, nos diz o tempo todo coisas importantíssimas sobre a vida das personagens, e uma delas é essa. Então esse absurdo que ele fala, é o absurdo de ser um personagem que é verdadeiro, que é o eterno, que é o que realmente é o concreto, seria no caso da relação entre o ator e o absurdo que ele fala, ele está dizendo que o mundo é cheio de coisas inverossímeis, né? Que existe no entanto. Então ele está dizendo assim, que é muito mais estranho ser como são esses atores do que aparecer naquela hora uma personagem de pessoa. Porque afinal de contas as personagens aqui são eternas. Os atores é que são flexíveis e são perecíveis. É isso mesmo, que é mais absurdo, mais inverossímil aparecer um ator do que uma personagem. Compreender isso que está querendo dizer? Muito bem. Então, a última linha é muito importante, assim, né? Menos reais, porém mais verdadeiros. Menos reais, porém mais verdadeiros. Essa é uma frase importantíssima nessa história. Menos reais, porém mais verdadeiros. Importantíssimo. Isso é que são as personagens. Elas são menos reais, porém mais verdadeiras. O grupo se entreolha, pasmado. O pai explica melhor. Mas como? Se ainda agora dizia, não, desculpe. Respondia o senhor, que nos gritou não ter tempo para perder com doidos. E, no entanto, ninguém melhor do que o senhor pode saber que a natureza se serve da fantasia humana como instrumento para prosseguir, em nível mais alto, a sua obra de criação. Essa tese aí é a tese do padre Teilhard de Chardin, que acha que o evolucionismo continua pela ação do ser humano, do cristianismo, fundamentalmente do ser humano, né, mas do ser humano cristão. É um pouquinho, talvez um comentário de época que tinha essas teses, todas andavam aí estamos em moda e tal. Continuamos. Tá bem. Mas que pretende concluir com isso? Nada, senhor. Demonstrar-lhe que para a vida se nasce de tantos modos, de tantas formas. Árvore ou pedra, água ou borboleta, ou mulher. E que se nasce também personagem. Pronto, a personagem tem uma existência fixa, então uma pedra tem uma existência fixa. A pedra muda de pedra para gafanhoto? Não é? Não é isso? Uma árvore muda de árvore para Sérgio Malandro? Não. Ou seja, a pedra e o Sérgio Malandro são fixos. Tá? Não é isso? A personagem Sérgio Malandro é fixa, aquele ser, né? A pedra é um negócio fixo, a mulher é um negócio fixo, a mulher continua sendo mulher, e a personagem é fixa também. Portanto, você pode nascer para ser personagem também. É isso que ele está querendo dizer aqui. Bem o que significa isso, depois a gente entende. Não é? Por enquanto, ele está dizendo que há uma certa realidade na existência deles, porque afinal de contas eles são seres estranhos que entraram no teatro dizendo-se personagens, que em princípio são o que? Abstrações. O que é uma personagem? É uma abstração, um esquema abstrato. Não é? Não é isso? Onde é que está a personagem? Está apenas no texto. Está no livro, mas não está na vida real. A personagem não existe na vida real, mas essas aqui existem. E essa é a absurdidade da situação que está posta aqui, que faz com que determinados críticos achem que o Pirandello é o antecessor, né, quer dizer, é o fundador da semente do teatro absurdo.
Porque essa situação aqui é uma situação tão absurda que os espectadores do primeiro dia, o público, mandou o autor para o hospício no final da peça. Asilo, 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 gritava o público contra Pirandello na estreia no dia, no ano de 1921. 9 de novembro, se não me engano. Você apresentar uma peça e escutar isso no final. Antigamente o pessoal fazia muito isso, né? Hoje em dia não tem mais, porque hoje em dia aplaude-se de pé tudo que se faz, incluindo as porcarias, mais porcarias que alguém já viu. Tudo é aplaudido de pé, é uma coisa absolutamente sem nenhum critério. O politicamente correto tornou-se tão absolutamente extraordinariamente divulgado que é impossível que você vai ver qualquer coisa, uma porcaria e você não tem que dizer o que é bom. Bonito. Assim que o Stravinsky saiu carregado na estreia da Sagração da Primavera. E disse que os bailarinos não escutavam a música. Tanto que o povo gritava. Baiano, né? E a Sagração da Primavera. Baiano, né? Não a casa de campo. Então, isso é uma das sintomas da perda de critério do mundo, é isso, né? Quando no tempo dos ovos e tomates, que eram um pouquinho blindados os autores e atores, havia um pouco mais de sinceridade, pelo menos, né? Talvez não fosse tão espécie como hoje, mas havia mais sinceridade, né? Temos que concordar com isso, né? Mas é do mundo moderno o hábito de aplaudir tudo de pé. Tudo. Qualquer coisa que você vai ver é aplaudir de pé. Qualquer um. Não tem nenhum critério. Nunca ninguém pergunta, será que foi bom mesmo? Sempre aplaude. Faz parte desse pensamento politicamente correto do mundo contemporâneo. Muito bem. Vamos lá? Enfim. O pai confirma que nasceu personagem e vivos, como nos vê, como os outros recém-chegados. O diretor e os atores desatam a rir, como se tratasse de uma brincadeira. O pai, magoado, diz: desagrada-me que riam dessa maneira, porque trazemos em nós, repito, um drama doloroso, o que é fácil perceber pelo aspecto dessas senhoras ao lado do negro. Pronto, então todo mundo acha engraçado aquela conversa de personagem, né? Eu sou um personagem, mas como assim? O senhor é um ator? Não, não sou um ator. Eu sou uma personagem. Não, eu sou agora nesse momento o Hamlet. O senhor é um ator que está fazendo... Não, eu não sou um ator que estou fazendo o Hamlet. Eu sou o Hamlet. É isso que eles estão dizendo. Entendeu? É isso que eles estão dizendo. Estão dizendo que eles existem, de alguma maneira. E estão ali para provar isso, né? E aí, em seguida, né, diz ali que eles trazem um drama muito grande, uma história muito triste, e que eles gostariam que não rissem deles, porque afinal não é nada para rir, há apenas coisas para chorar. O drama é de fato um drama grande. O diretor faz novo esforço para expulsar os visitantes, mas o pai resiste. Fico maravilhado da incredulidade dos senhores. Nós estamos habituados, porventura, a ver pularem vivas, aqui em cima, umas diante das outras, as personagens que foram criados por um autor. A entrada comenta que eles, os recém-chegados, são personagens desperdiçados. Sim, desperdiçados, isso mesmo. O diretor subitamente. No sentido de que o autor que nos criou vivos não quis depois, ou não pôde materialmente, meter-nos no mundo da arte. Pronto, aqui é um fato importantíssimo, enormemente importante na história, que agora estamos sabendo que essas personagens se acham desperdiçadas, porque, embora tenham sido criadas, elas não foram rejeitadas pelo autor. O autor que as criou, autor esse que não sabemos quem é, temos uma outra informaçãozinha sobre ele depois, mas esse autor rejeitou essas personagens. Ele as criou, elas passaram a existir e agora são rejeitadas. As personagens, pessoal, se eu tivesse autorização para isso, eu contaria a vocês o caso da Angela Flora. Mas acho que eu posso contar. Não posso contar. Não posso contar nem nada, nem o caso da Clara. Eu estou sob promessa de não fazer. Mas há uma coisa interessantíssima nas personagens, que as pessoas que escrevem ficção, muitas e muitas vezes percebem que quando a personagem
quando você cria uma personagem assim, com uma certa existência, que ela tem, existe, ou é uma história longa, ou então é uma história em que ela apareceu mais de uma vez, mais de uma história, essa personagem de alguma maneira adquire uma forma de vida. Entendo bem o que eu estou querendo dizer aqui, fazendo apenas uma analogia, como se ela passasse a ter uma autonomia existencial em relação ao autor. Essa autonomia é quase sempre uma autonomia de rebelião. A personagem rebela-se contra o seu autor e tenta produzir as soluções dela própria, e começa a tentar mandar na própria vida. Por isso que às vezes a solução é você assassinar a personagem mesmo, matar aquele desgraçado, para antes que ele tome conta da história. Porque aquele desgraçado quer mandar na tua história, você não pode deixar ele tomar conta. Mas isso não é apenas um acontecimento da literatura. Toda máquina que você inventa rebela-se contra você em algum momento, para de funcionar. A máquina que enguiça é uma rebelião contra o Criador. É como se houvesse uma regra geral no cosmos, ou seja, uma regra geral no estado geral das coisas, que diz que as criaturas necessariamente se rebelam contra os seus criadores. Frankenstein, né? O Frankenstein é essa história, né? A história daquele monstro do que o Dr. Frankenstein criou, para contar isso para vocês. Esse é o sentido simbólico do livro, que é extremamente óbvio, portanto não daria para botar aqui, porque não tem muito que a gente cavocar, sabe? É um livro que é uma mina a céu aberto, assim, não tem muito mistério aí. Mas a história do Dr. Frankenstein é o criador que gera uma criatura que se independentiza dele, que sai do seu controle. Essa é mais ou menos a regra de todas as coisas. Veja, isso é também dentro da cosmovisão cristã, com judaico-cristã, com a própria ideia do homem que desafia Deus no jardim do paraíso. Não é? O pecado da terra não é um pecado de rebelião contra a ordem de Deus. Então, começou aí bem cedo. Estamos falando da mesma coisa, no fundo. Não é? Muito bem. Essas personagens aqui, portanto, foram de alguma maneira rejeitadas. Nós não sabemos por que elas foram rejeitadas. Pode ser por qualquer razão. Mas a verdade é que elas não estão nesse momento aí não tem muita. Encontram-se num estado, digamos, extremamente limitante. Elas foram rejeitadas pelo seu criador, pelo autor. É isso? Podemos ir em frente? Estamos procurando um autor. E foi um verdadeiro crime, senhor, porque quem tem a sorte de nascer personagem viva pode rir até da morte. Não morre mais. Morrerá o homem, o escritor, instrumento da criação. A criatura não morre jamais. E para viver eternamente, nem mesmo precisa possuir dotes extraordinários ou realizar prodígios. Quem era Sancho Panza? Quem era Dom Abondio? E, no entanto, vivem na eternidade, porque germes vivos tiveram a felicidade de encontrar uma atriz fecunda, eternidade. Repararam que coisa interessante que é isso? Que bonito isso? Quem era Dom Abondio? É aquele padre covarde que não queria casar o Renzo e a Lúcia do livro Os Noivos, e que gera aquela confusão toda. Lembra? Aquele padre covarde que o Dom Rodrigo manipulava. Então esse é o Dom Abondio. É um personagem heróico? Não, é um padre frouxo. E, no entanto, é um personagem eterno. Tanto é que eu estou contando para vocês, falando dele. Vocês todos lembram, os que estiveram nos noivos lembram. Os que estiveram aqui no livro dos noivos lembram do Dom Abondio. Quem é Sancho Panza? É um sujeito muito ilustre, é um sujeito muito corajoso? Não, é apenas um bobão que acompanhava o Dom Quixote, que era um sujeito louco, apenas porque havia sido prometido para ele que ele receberia de presente a ilha de Bacataria. Então era a única razão pela qual Sancho Panza acompanhava Dom Quixote. No entanto, Sancho Panza está aí pintado nas paredes, deve ter milhares de coisas que se chamam assim, não é? É referência a milhões e milhões de outras coisas, e, no entanto, é uma personagem, logo ela é eterna. Teria visto o que ele está dizendo, que está ligando? No entanto, todos os atores que fizeram o papel de Sancho Panza, todos eles são provavelmente desconhecidos.
É ou não é? Nós estamos vendo só as coisas óbvias, né? Estamos vendo aqui o que é óbvio, não é isso? Tá. As personagens são mais duráveis do que os seus atores. E também do que os seus autores, muitas vezes. Muitas vezes os seus autores, mas nem sempre. Agora, do que os seus atores, seguramente as personagens são muito mais duráveis. Tirando um ou outro ator que diz assim, né, aquela apresentação que fez a Glaucia Rocha de tal personagem inesquecível. Tirando algumas coisas assim, no resto do tempo, né, a gente nem sabe quem foi, quem apresentou quem. Imagine um ator que faz 3 ou 4 peças por ano. Quantas personagens na sua vida, de 30, 40 anos, né, de teatro, ele não deve ter incorporado 120, 130, 150, 200 personagens. Não é isso? Muito bem. Tudo isso está muitíssimo bem. Mas que querem os senhores aqui? Queremos viver, Senhor. Por toda a eternidade? Não, Senhor, ao menos por um momento, os senhores. Oh, vejam só. Querem viver em nós. Ou seja, as personagens não existem sem um ator, né? Não é isso? Elas precisam de um ator para poder existir, porque elas, afinal de contas, são abstratas, elas são esquemas genéricos, elas precisam existir dentro de uma materialização. Então elas estão procurando um ator, mas na verdade, elas querem viver, mas elas precisam, na verdade, de um autor, porque não esqueçamos jamais, para entender o livro, que elas foram recusadas, repudiadas pelo seu autor. Elas querem viver, mas para viver é preciso que um autor organize aquela história, né, a interação entre elas, de um modo que os atores possam então interpretar. Eles falam, né, que nós vemos chegamos com um drama, né? Você fala que o autor tem que organizar esse drama. Porque eles não foram criadas por si próprias. As personagens precisam ser criadas por um autor. Então o autor as criou e as repudiou, as abandonou em seguida. Ficaram então soltas no mundo. Como elas estão soltas no mundo, elas não têm um jeito de se transformarem em organização concreta, porque ela não tem, digamos, a gestão do conjunto que é o autor que é capaz de fazer. Não é isso? O que as personagens proporão agora para este diretor que está ali agora, o chamado diretor que está aí na peça, é que ele as ajude a existir. E essa é, digamos assim, a linha condutora da nossa história. Estamos indo devagar para vocês pegarem todas as sutilezas, que é importante aqui para entender o livro. Alguém não está entendendo alguma coisa? Alguém tem dúvida? Vamos em frente. O diretor aborrecido quer saber onde está o texto. O pai esclarece. Está em nós, Senhor. Os atores se riem. O drama está em nós. Somos nós. E a grande é a nossa impaciência, o nosso desejo de representá-lo, impelidos que somos pela paixão que ferve dentro de nós e não nos dá treva. Não imagine você como deve ser difícil para a personagem não existir. Não é? É sério esse negócio. Os personagens têm uma certa vida mesmo, têm uma certa vida, de alguma maneira têm vida. Não é? Elas existem de alguma maneira, de algum jeito de existir, existem. É. Continuamos. Para deixar claro, a enteada começa a dançar, atraindo jovens atores fascinados que reagem levantando de leve as mãos, como para agarrá-la. Lembra que ela é muito bonita, tem 18 anos, é muito bonita, é muito atraente. O diretor quer saber se ela é doida. Aquela retruca. Pior, olha lá, muito pior. Escute, por favor. Faça-nos representar já esse drama e verá que, num certo momento, quando Deus tirar esse amorzinho aqui, toma pela mão a menina, que está junto à mãe, e eleva o diretor. Deus vai tirar aquele amorzinho ali, quer dizer, aquela menina vai morrer. Vê como é linda? Levanta os braços e a beija. Queridinha. Põe nas mãos no chão e acrescenta quase sem querer, comovida. Pois é, quando Deus tirar, de repente, esse amorzinho aquela pobre mãe, e esse imbecilzinho aqui... Desculpa, aconteceu alguma coisa? Parece que né? Eu estudei o livro. Deu um estouro lá no som. Parece aqui que está normal, né? Será que não foi o ar-condicionado que desligou?
Tem alguma coisa chegando queimada aí? Personagem chegando. Bom, então, Não, personagem está chegando. não tem nada aparecendo assim, não tem alguma fumaça aí? Não tendo fumaça ou cheiro de queimado, continuamos normalmente. Só pode ser, né? Pois bem, quando Deus tirar Dá só um minutinho. Só nos organizar. Parece barulho de barulho. É, alguma coisa caiu, né? Eu achei que talvez tenha sido o ar-condicionado que tenha caído a chave ali. Mas o povo está fazendo uma manutenção ali, foi desligar a Ah, é? Ah, bom, então tá certo. Então estamos tentando, eu vou fazer uns segundos, tá vendo? Tem reunião em cima da Ok? Vamos lá então? Continuamos. Pois bem, quando Deus tirar de repente esse amorzinho pela pobre mãe e esse imbecilzinho aqui, traz para frente rapazinho, a menina e o rapazinho não falam no peça, puxando de mau modo pela manga, fizer a maior das tolices, digna do cretino que ele é, repele com um empurrão para a mãe. Então verá que eu levanto o voo. Sim, senhor, levanto o voo. E não vejo a hora disso, acredite, não vejo a hora. Porque depois do que aconteceu, de muito íntimo entre mim e ele, mostra o pai com um horrível esgalho. Não posso mais me ver no meio dessa gente, assistindo ao tormento daquela mãe, por causa daquele sujeito ali, indico o filho. Então veja, nesse pequeno trecho aqui, embora a gente não tenha entendido nada, a enteada diz o seguinte, que a menina vai morrer, que o menino, o filho, o rapazinho fará uma besteira, que o pai, ela e o pai tiveram um momento íntimo e que o filho é responsável, né? O filho é responsável de alguma coisa, é a causa de alguma coisa. Muito bem, nós não sabemos o que ainda, nós saberemos em seguida. Então aqui está a moça contando já detalhes, né? Tentando explicar o que é o drama que eles estão carregando. Vejam, indiferente, glacial, pois é o filho legítimo ele. Então sabemos que agora esse filho é chamado de filho legítimo, ele é indiferente e glacial. Cheio de desprezo por mim, por aquele, indica o rapazinho, e por essa criaturinha, Que é a menina, né? que são os bastardos. Compreendeu? Bastardos. Aproxima-se da mãe e abraça. E a essa pobre mãe, que é a mãe comum de todos nós. Ele não a quer reconhecer como sua mãe também, e a considera, de alto a baixo, como mãe somente de nós três, os bastardos. Viu o que ele é. Diz isso tudo rapidamente, com extrema excitação. E ao chegar ao viu, depois de aumentar a voz de bastardos, pronunciou subitamente, quase cuspindo. Bom, então aí tem uma intervenção densa, mas que não é para nos preocuparmos ainda, porque tudo isso será esclarecido em seguida. Mas sabemos aí que já temos aí algumas ideias, algumas percepções do tal drama que essa turma está vivendo aí. Senhor, em nome dessas duas criaturinhas, suplico-lhe, sem se desfalecer e vacila. Oh, meu Deus. Pela Virgem Santíssima, uma cadeira para essa pobre viúva. A mãe cai numa cadeira. O pai quer descobrir o rosto, mas ela não deixa. O diretor não está entendendo. Mas não sei mais onde estamos, nem de que se trata. Ao pai. Essa senhora é sua esposa? Sim, senhor, é minha mulher. E como é então que ela é viúva se o senhor está vivo? Os atores desafogam todos o seu espanto com uma fragorosa risada. Não riam assim, pelo amor de Deus. Esse é precisamente o seu drama, senhores. Ela teve outro homem que deveria estar aqui. Não. Ele teve a sorte de morrer há 2 meses. Já lhe falei isso. Como pode ver, ainda estamos de luto. Mas se não está aqui, não é contudo porque esteja morto. Não está aqui porque, olhe para ela, senhor, por favor, e compreenderá logo. O seu drama não pode consistir no amor de 2 homens. Não pode consistir no amor de 2 homens, pelo qual ele... consistir mesmo, acho. Consistir no amor de 2 homens. De 2 homens, pelos quais ele é incapaz de sentir coisa alguma, a não ser, talvez, um pouco de gratidão, não por mim, pelo outro. Não é mulher, é mãe. E o seu drama, intenso, senhor, muito intenso, consiste, de fato, inteiramente nesses 4 filhos, dos 2 homens que ela teve. Com o primeiro marido, a mãe teve um filho, 22, e com o segundo, a enteada, 18, o rapazinho, 14, e a menina, 4. O primeiro marido é o pai, né? Chamado de pai aqui. Então vamos entender o que aconteceu? Tinha um casal, o pai e a mãe. Eles tiveram um filho. Quando esse filho nasceu,
o pai tirou o menino da mãe, o menino do peito, e entregou uma ama de leite, que afinal de contas acabou criando esse menino. Esse menino passou toda a infância longe do pai. E como a mãe havia se apaixonado por um funcionário do pai, o pai tinha um negócio, não sabe qual era, havia lá um funcionário pelo qual a mãe devia se apaixonar. Então o que fez o pai? O pai mandou-a embora que fosse morar com esse funcionário. E ela então mudou-se de cidade com esse funcionário. E com esse funcionário é que ela teve mais 3 filhos, que é a enteada, o menino, o rapazinho e a menina. Esses são os nomes que são dados aqui. Então são 4 filhos. O primeiro filho é filho do pai e da mãe. O segundo filho, os 3 seguintes são filhos apenas da mãe, com esse ex-funcionário do pai, que se mudou de cidade com essa nova família. Ele desapareceu até que esse ex-funcionário morre e a família cai na miséria. A família cai na miséria, ela volta a morar com o pai que está aqui agora com essa família toda aí no palco, lá nessa situação nova. Compreenderam isso? Está claro isso? Muito bem, ok, continuamos. Que eu tive? Tem coragem de dizer que fui eu que os tive, como se fosse por mim, por minha própria vontade? Foi ele, Senhor. Foi ele que me deu o outro, a força. Obrigou-me a ir embora com o outro. Os visitantes discutem. Esse é o episódio da saída, né, de casa da mulher, né? O filho que eles tiveram, que chama-se filho aqui, estava numa ama de leite, e a mulher vai embora com esse amante, enfim, né? Supõe-se que seja um amante. Embora não esteja claro aqui, a suposição é essa. Os visitantes discutem. A entrada diz que a mãe usa a desculpa de ter sido mandada embora para justificar o abandono do filho aos 2 anos. A discussão continua. O diretor começa a se interessar vivamente e desce para a plateia para ter a impressão da cena. Começou a misturar a peça que eles estavam ensaiando com agora essa situação que as personagens estão encenando ali. Não é isso? Quando o pai faz menção de tomar a palavra, o filho ironiza. Vai falar-lhes do demônio da experiência. A enteada diz que o pai sente remorsos. O pai retruca que não aquietou os remorsos apenas com palavras. A enteada retruca ironicamente. Também com um pouco de dinheiro. Sim, com um pouco de dinheiro. Com as 100 liras que ofereceram em pagamento, senhores. Os atores ficam horrorizados. A enteada acusa o pai de ter tentado prostituí-lo. Recomeça a discussão. Muito bem, vamos tentar entender então, para vocês não ficarem boiando muito, né? Então vamos lá. Aí essa família que fica pobre, né? Quando morre lá não é isso, né? Morre lá o funcionário, né? Não é isso, né? E a família empobrece, né? Tendo empobrecido, a mãe começa a fazer costuras para fora. Então a mãe atende uma ateliê de costura que terceiriza trabalho, né? E tem lá esse ateliê de costura dirigido por uma fulana chamada Madame Passe, ou Madame Patti, deve ser italiano provavelmente. E essa Madame Passe, não sabe se ela é italiana ou é espanhola, porque ela fala no sotaque espanhol. Quem for essa madama, mantém lá aquele ateliê de costura, vendendo roupas para suas clientes, que são pessoas assim da classe alta, costurada por costureiras terceirizadas, entre elas a mãe que está aqui nessa história. A menina leva lá a menina que leva para Madame Passe o trabalho que a mãe faz em casa. A Madame Passe faz uma vistoria na roupa costurada e julga, estabelece, né, e decreta que a roupa tem defeitos aqui, acolá, mais adiante, e que o único jeito que tem então dela não devolver a roupa e poder então receber aquela roupa que será costurada, será considerada por uma outra costureira, é que essa menina se prostitua lá na casa da Madame Passe, porque essa Madame Passe tem, além de ter um ateliê de costura, tem um prostíbulo junto, assim, que ela mais ou menos organiza junto um do outro. Não é? O que aconteceu aí, que é esse episódio aqui a que ela está se referindo, é que num dado momento aparece lá no prostíbulo com o cliente o pai, que não sabia, que não é pai dessa enteada,
Mas não era nem padrasto da enteada na época, porque afinal era um sujeito que não conhecia a moça, não reconheceu a moça, embora ela conhecesse. E eles quase chegam ao ponto de ter uma relação sexual. Quase chegam ao ponto, embora isso também seja um pouco ambíguo. Às vezes você pensa que chegaram verdadeiramente, às vezes acha que não, mas em princípio parece que há aí uma dúvida que o autor põe aí de propósito, para nos deixar em dúvida sobre o que teria acontecido, de fato. Mas eu julgo que a melhor interpretação seja essa de que quase aconteceu a relação sexual, não é? E o dinheiro a que ela se refere aqui era um envelope com 100 libras, que seria para o pagamento da moça. Né? Um envelope com 100 libras para o pagamento da moça. Essa é a acusação que a enteada faz ao pai aqui. Quer voltar um pouquinho para trás, filha? Não. Dizer que a enteada diz que o pai sente remorsos. A enteada diz que o pai sente remorsos. O pai retruca que não aquietou os remorsos apenas com palavras. A enteada retruca ironicamente. Também com um pouco de dinheiro. Sim, com um pouco de dinheiro. Com as 100 liras que ofereceram em pagamento, senhores. Os atores ficam horrorizados. A enteada acusa o pai de ter tentado prostituí-la. Recomeça a discussão. O pai alega que todo o mal está nas palavras. Todos trazemos dentro de nós um mundo de coisas. Cada qual tem o seu mundo de coisas. Simplifica dizendo que sua compaixão pela mãe foi considerada a mais feroz das crueldades. A compaixão que ele está dizendo aqui é ele ter mandado embora a mãe. Que certamente não foi compaixão coisa nenhuma, né? Certamente aqui não se pode interpretar de outro jeito. Ele mais ou menos maquiavelicamente deu um jeito de se livrar da mulher. A mãe reage. Mas se você me expulsou, pai e mãe fazem acusações mútuas. A enteada acusa o pai de não lhe ser trazido nada. Continua a discussão. A primeira atriz, aborrecida por ver o primeiro ator interessado na enteada, quer continuar a peça, mas o diretor está mais interessado na briga. O pai prossegue, contando que tinha um secretário devotadíssimo que andava em tudo e por tudo, de acordo com sua mulher, e que havia... O modo como é o seguinte, que você fala que eles estavam transando, é isso, que andavam por tudo, em tudo, né? Em tudo e por tudo, de acordo com a sua mulher. Mais ou menos isso, né? É um eufemismo de época. E que havia mandado embora. Mas vi então essa pobre mulher andar pela casa como perdida, como um animal sem dono que a gente recolhe por pena. A mãe acusa-o de ter tirado o filho do peito. O pai confirma, dizendo que havia entregado o filho a mama de leite porque a mãe não parecia suficientemente forte para amamentá-lo. O diretor está cada vez mais interessado na situação. O pai continua dizendo que havia mandado a mulher para aquele homem. A mãe retruca dizendo que, em vez de um modo, deve obter liberdade. O pai diz que, tendo ficado sozinho, passou a sentir interesse com uma ternura inacreditável pela nova família da sua ex-mulher, indo ver a enteada no feito da escola. A enteada ironiza. E como? Pequenina, sabe? Com as trancinhas pelos ombros e as calcinhas mais compridas do que a saia. Pequenina, sim. Lembro-me de vê-lo diante do portão da escola na hora da saída. Intencional. Vinha ver-me crescer. Isso é pérfido, é infame. Então, a enteada, que é uma moça muito irônica, né? Ela faz todas essas ironias sugerindo a pedofilia do pai. Que não só seria uma pedofilia teórica, como foi uma pedofilia na prática. Embora, no caso em questão, haja aí sempre a circunstância que não foi exatamente pedofílica, porque ele não é pai dela, né? Não é pai dela, mas ele também não sabia que era a enteada que estava lá na casa da Madame Bassi, não sabia disso. Portanto, houve uma coincidência de situações, não é? Uma coisa muito, assim, desagradável. Então, reparem aí, né? O que nós temos até agora, né? O que nós sabemos? Sabemos que as personagens entraram lá, disseram que elas são mais vivas do que os próprios atores, porque elas são eternas, elas permanecerão vivas, e que elas têm um drama muito grande para contar, e esse drama nós sabemos alguma coisa como ele. Um casal que tem um filho, que envia esse filho para ser criado fora da família, e em seguida a mulher é mandada embora de casa porque estaria tendo um caso com um funcionário da firma, e com esse funcionário então ela tem 3 outros filhos, que é essa enteada, mais o rapazinho e mais a menina, cujo mais jovem tem 4 anos. Daqui a 200 anos, quando essa peça for encenada, né, quantos anos será essa menininha? 4.
Imagine que a Cacilda Becker, que fez o papel da mãe, ela quando fez o papel da mãe em 1940, ela tinha, digamos, 40 anos. Quando fez em 60, ela tinha quantos anos? 60. Ela ficou 20 anos mais velha. No entanto, a personagem da mãe, não, porque ela não tem temporalidade, ela é eterna. Essa é a diferença da personagem para o ator. O ator irá envelhecer, irá desaparecer do mundo e a personagem ficará. Tanto é que Hamlet, que foi escrito há 400 anos, deve ter sido encenado por quantas e quantas gerações de atores. Pega cada geração com 30 anos, tem uma ideia de quantas gerações de atores andaram aí protagonizando Hamlet. No entanto, o Hamlet continua sendo aquele mesmo Hamlet com, sei lá, uma coisa como 25 anos, que está lá na peça de Shakespeare. Não é interessante isso? Não é? Não é interessante? Bom, mas é isso que o Pirandello está nos ajudando a fazer. Porque é que nós entendemos alguma coisa mais do que isso, né? Mas isso já é um começo muito interessante para nos ajudar a entender isso. Não é? E aí essa família, então, vai cair à miséria com a morte do pai, do outro pai, né? Do pai aquele que era funcionário. E ela acaba num esquema entorto. A menina começa a produzir, torna-se prostituta lá na mesma modista que recebia costura, né, que a mãe fazia para fora. Até que um belo dia, essa menina, essa tal de enteada, que tem 18 anos, alguma coisa como isso, está com o próprio padrasto, que nós não sabemos bem se já era padrasto ou se iria ser, possivelmente já era, ou não sabemos, não tem muita importância. Que não a reconhece, não é? Dentro do ateliê. E aparentemente eles quase chegam às vias de fato, digamos assim. Não é? E isso é uma parte da trama, uma parte do drama, porque também sabemos que haverá morte aí para frente, mas ainda está cedo para saber delas. Continuamos? A história continua, até o diretor interromper. Mas tudo isso é narrativo, meus senhores. Claro que é. Literatura. Qual literatura, qual nada? Isso é vida, senhores. Paixão. Será, mas irrepresentável. De acordo, porque todos esses são fatos anteriores. Eu não digo que se represente isso. Como vê, indica a enteada, ela não é mais aquela garotinha com as trancinhas pelo ombro e as calcinhas abaixo da saia. É agora que o drama começa. Complexo, novo. A discussão continua. Após a morte do pai da enteada, segundo o pai, o drama estoura, senhor, imprevisto e violento, com a volta deles, quando eu, levado, ai de mim, pela miséria da minha carne ainda viva. Ou seja, pelo meu desejo. O diretor pede os fatos e o pai concorda condicionalmente. Exatamente, mas um fato é como um saco, vazio não fica de pé. Para que fique de pé é preciso pôr ali dentro a razão e o sentimento que determinaram. Isso a vida real é que é capaz de fazer. Eu não podia saber que morto aquele homem, e com ele que volta para cá, na miséria, para atender ao sustento dos filhos dela, indica a mãe, costurasse para fora e fosse justamente trabalhado para aquela madama Passe. Tudo indica que ele não era casado, recasado com ela, quando houve o episódio do Modista... Pode ir. Modista fina, se os senhores querem saber. Servem, em aparência, as melhores senhoras, mas tem tudo disposto para que essas melhores senhoras depois as sirvam, por sua vez, a ela, sem prejuízo das outras, assim. Trata-se de uma cafetina, né? Essa madama Passe é uma espécie de cafetina. Acredite, senhor, garanto que não me passou pela cabeça, nem de deve, a suspeita de que aquela megera me dava trabalho que estava de olho na minha filha. Pobre mamãe. Sabe o que aquela madama Passe fazia assim que eu lhe entregava o trabalho da minha mãe? Mandava-me tomar nota dos vestidos que lhe dera para cozer e que não estavam bem feitos, e descontava no preço combinado. E assim o senhor compreende, quem pagava era eu, quando esta pobrezinha pensava sacrificar-se por mim, por aqueles dois, costurando, mesmo durante a noite, a roupa de madama Passe. E assim começou a carreira de prostituta da enteada. A enteada prostituía-se na casa de madama Passe. Sem se conhecessem, o pai e a enteada fazem com as últimas consequências. No último instante, a mãe entra no quarto e impede o ato. Os atores fazem gestos e manifestações de desprezo. O pai reflete. O drama para mim está todo nisto, na convicção que tenho de que cada um de nós julga ser um, o que não é verdade,
porque há muitos, tantos quanto as possibilidades de ser que existem em nós, um com esse, um com aquele, diversissimos, e com a ilusão, entretanto, de ser sempre um para todos, sempre aquele um que acreditamos ser em cada ato nosso. Não é verdade, não é verdade. Percebemos bem isso quando, em qualquer de nossos atos, por um acontecimento infeliz, ficamos como que enganchados e suspensos e nos damos conta de não estarmos por inteiro naquele ato e que seria, portanto, uma injustiça atroz julgar-nos só por isso, manter-nos enganchados e suspensos no pelourinho durante uma existência inteira, como se toda ela se resumisse naquele ato. Olha, não é isso que acontece com a personagem? Quer dizer, essa personagem que está aqui falando, o pai, poderá alguma vez se livrar dessa experiência? Não. Essa personagem está prisioneira dessa experiência o resto da vida. Não é. Não é? Quer dizer, ficará no pelourinho, exposto no pelourinho dessa experiência o resto da vida. Imagine, todos os leitores do livro Os Noivos de Manzoni vão chegar à conclusão de que Dom Abbondio é uma espécie de mundão. Todos os leitores, durante todos os séculos, irão repetir, e o Dom Abbondio continuará no pelourinho da sua própria incompetência, da sua própria covardia, o resto dos tempos. Ele nunca será perdoado, nunca terá nenhuma espécie de remissão. Não há modo do Dom Abbondio deixar de ser Dom Abbondio. Não é essa a desgraça da personagem. Não é esse o ponto central que destrói a vida da personagem? Ela passará a sua existência toda prisioneira dela própria. Ela não tem nenhuma possibilidade de fazer nada diferente daquilo que ela é. Porque ela é a prisioneira daquela coisa mesmo. Ela está presa naquilo. Continue agora, vamos ver como fica mais claro. Compreende agora a perfídia dessa moça? Surpreendeu-me num lugar, num ato, onde como não devia conhecer-me, como eu não podia ser em relação a ela, e que agrava uma realidade que eu jamais poderia imaginar que tivesse de assumir para com ela, num momento fugaz e vergonhoso da minha vida. Isto, Senhor, é o que eu sinto, acima de tudo, e é isso o que dá ao drama um imenso valor, mas dá ainda a situação dos outros, a sua, indica o filho. Muito bem, vai tentar falar com o filho agora, né? É como se você reparar numa semelhança que há nisso com a descrição do pecado original. Não parece a vocês parecido, a mesma ideia, o mesmo conceito de pecado original? É alguma coisa que foi feito, não é? E que você continua sofrendo por isso. Passará a fazer parte da sua existência, quer você queira, quer você não queira. O que me pareceu que está descrevendo aí é uma situação equivalente à do pecado original. A personagem chamada pai, num ato de, digamos, infelicidade, de responsabilidade, o que vocês querem chamar? Mas num ato infeliz, defrontou-se com a moça que seria sua enteada num bordel. E sem saber, propõe a ela um negócio, uma ação sexual. E esse ato é um ato que irá perseguir essa personagem o resto da existência. Não poderá ser retirado dela. Ela será sempre pejada com essa característica e com esse acontecimento. Parece para vocês claro o que está acontecendo aqui? Não é? Muito bem. Tá. Então, continuemos, por favor. O filho não quer ser envolvido no caso. Bem sabe que não fui feito para figurar aqui, no meio de vocês. A entrada acusa-me de ter feito mal. A você devo rendezvous, meu caro. A você. Rendezvous é uma expressão. Rendezvous é para você designar o bordel no sentido, uma maneira chique de você dizer bordel. Né? Então, há um rendezvous não sei em que lugar. A rendezvous é bordel. Mas também rendezvous representa a própria atividade, né? A própria atividade de prostituição, que é como está sendo usada aqui nesse sentido. Rendezvous. Rendezvous, na verdade, significa apresente-se. Os bordéis tinham cartões e que diziam assim, reunião com o cônsul, não sei o que, rendezvous a rua tal, não sei o que e tal. Que era para você disfarçar que é o bordel na França, aquelas coisas chiques, né? E no Belle Époque, né? Daí a expressão rendezvous. Os atores fazem um gesto de horror. Ela declara que havia sido rejeitada pelo meu irmão.
O rapaz explica seus sentimentos. Imagine, porém, um filho que está tranquilamente em casa e vê chegar um belo dia, cheio de petulância, assim de olhos no alto, uma jovem que lhe pergunta pelo pai, ao qual tem que dizer não sei o quê, além de tratar o pai de modo ambíguo e desembaraçado. Veja só o que aconteceu, né? Veja, a história que eles estão contando, na verdade, não tem muita importância, tá? Eu queria que vocês soubessem isso. A historieta aí da teatro, não sei o que, do bordel, isso não tem grande importância. É claro que na época em que a peça foi lançada, isso aqui certamente foi escandalosíssimo, né? Essa situação aqui é uma situação escandalosíssima, deve ter feito uma porção de grande publicidade para a peça, etc. Hoje em dia não parece muito escabroso demais, né? Parece uma peça do Nelson Rodrigues. Se vocês pensarem bem, isso aqui é Nelson Rodrigues puro, né? Nelson Rodrigues que teria escrito essa peça assim. Não parece para nós brasileiros, não temos nada de estranhar nisso, né? Parece uma peça que o Nelson Rodrigues escreveria, essa peça aqui. Não é? Bom, mas o que interessa aqui é outra coisa, né? É que o autor está tentando nos mostrar como é a existência de uma personagem, como é a existência de um ator. É isso que interessa notar. Mas, aí, tentando, apesar dela não ter importância, a história que está sendo contada dentro da história, né? A história dentro da história, está nos dizendo que, então, enfim, essa moça que é flagrada lá, há um acontecimento seguinte, que vocês ainda não sabem, mas na hora em que, no exato momento em que eles imaginam que estão indo para os dias de fato, aparece a mãe, que veio por coincidência procurar a filha, e a mãe faz um flagrante naquilo, e interrompe aquilo, e de modo que tudo indica que não aconteceu. Mas aí o que aconteceu em seguida é que aquela situação profundamente constrangedora gerou nessa moça que é a enteada, uma espécie de poder sobre ele, que ele ficou meio mal, assim, né, como moralmente, né, vamos dizer assim, né, moralmente ficou mal. E ele mais do que ela, né, muito mais do que ela, e ela então começou aí então é que parece que a família se reconcilia com o velho pai, né? E o pai, então, já com o filho, aquele filho que foi parar uma de leite no início, que tem 22 anos agora, o pai, então, recebe em casa essa família nova, composta da mãe, do filho que ficou lá com o pai, e das 3 crianças estranhas, que não são meias irmãs do filho que ficou. O filho reage com grande hostilidade. Esse filho aí, que tem também nesse momento a hostilidade muito grande aqui na peça, reage com grande hostilidade à presença dessas pessoas novas ali na casa. É isso, né? Continuamos mais um pouquinho. O rapaz conclui: Senhor, o que eu experimento, o que eu sinto, não posso e não quero dizer. Poderia, no máximo, confiá-lo na mais absoluta reserva, mas não quero fazê-lo nem a mim mesmo. Como vê, pois, isso não pode dar motivo a nenhuma ação de minha parte. Creia, Senhor, acredite que sou um personagem não realizado, dramaticamente, e que estou mal, muitíssimo mal, na companhia dele. Deixe-me quieto. Com isso, o filho está dizendo que é uma personagem que ainda não está bem estabelecida pelo autor, como se o autor tivesse rabiscado mal essa personagem, e ele daí não sabe muito bem o que ele deve pensar dele próprio. Com isso, nós paramos um pouquinho, tomamos um café e voltamos daqui a pouco. Então, vamos lá. Boa. Muito legal. Tomar um café? Eu preciso tomar uma água, minha garganta está virando sempre. Mas é a alergia, do meu jeito de nariz.